Eu vou fazer essa leitura, prestem bastante atenção. Você também que está em casa, preste bastante atenção. Há uma palavra de Deus para a sua vida. Marcos capítulo 9, versículos 14 ao 29. Assim diz a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós mesmos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Que Deus, meus amados, nos abençoe com a leitura desta palavra que é de Deus. Eu quero que você preste muita atenção. Eu trago aqui esse tema e eu queria que você guardasse no coração o perigo de você ter fé na fé. Vamos falar juntos? O perigo de você ter fé na fé. Amém? Você sabia que Deus distribuiu fé para todos aqui na terra? Fé é algo que todos nós temos, porque foi dado por Deus. Eu chamo a fé a janela que Deus abriu em cada cultura, em cada povo, em cada tribo, em cada nação. Observe que cada povo traz uma história de fé. Não é verdade? Você pode assistir um documentário, assistir uma reportagem, ler alguma coisa sobre, quem sabe, índios no Amazonas, quem sabe alguma tribo fora do Brasil, quem sabe uma nação bem distante do nosso Brasil, mas todos trazem sempre uma história de fé dentro da sua cultura. Infelizmente, a fé que eles produzem é a fé na fé. Compartilham a fé que Deus deu a um objeto, compartilham a
Escrituras. Ficamos às vezes tristes por ver cadeias, prisões com a fé dada por Deus. Mas por que não canalizar a fé àquele que de fato criou a fé? Por que não você está ligado a Deus? Por que não você crê somente nele? Não precisa crer mais em ninguém, não precisa crer mais em situações, não precisa crer mais em objeto, basta crer em Deus. Por isso que é o perigo. Qual o perigo? O perigo de você levar uma vida qualquer, o perigo de você levar uma vida fraca, aquela vida sem brilho, né? Aquela vida sem a vida que Deus preparou para que você vivesse nela. Jesus disse: eu vim para que você tivesse abundância. Olha que promessa linda que ele distribui para a família. E se você tem fé, o que é que acontece? Os sinais te seguem. Você está vendo? A fé que Deus criou é poderosa para fazer os sinais do céu acompanharem você. Sabe o que é isso? Os milagres de Deus para as necessidades que você tem como homem, como mulher, como pai, como esposo, como filho, como mãe, como família. Você está vendo como é que Deus providencia tudo? Eu sei que você aí que está sentado, você que está em casa, você tem fé. A pergunta que eu faço é: você tem depositado a sua fé a quem? A quem você tem depositado a sua fé? Quantas pessoas depositam sua fé em situações que não tem nada a ver? Quantas pessoas depositam sua fé a pessoas que não tem nada a ver? Quantas pessoas depositam sua fé a objetos que não tem nada a ver? Se isso é a sua situação, hoje você tem que refletir, porque você corre perigo. Ao longo desses anos você tem corrido perigo. É bem provável que sua vida é um rodamuinho, porque você está canalizando a sua fé de forma errada. E hoje Deus quer esclarecer para você isso. No texto que lemos, fala de uma família que passou drama. Olha o amor desse pai. Desde a infância, o menino tinha problemas, mas não era qualquer problema não. O que ele tinha, o jogava no fogo. Você já imaginou um filho ainda pequeno, criança, se jogar em cima de brasas? Como é que não estava o corpo desse menino? Que marcas não trazia esta criança? Marcas de queimaduras. Quantas vezes aquele pai não se queimou para tirar aquele filho daquelas labaredas de fogo? Você já parou para imaginar isso? Lendo a Bíblia, talvez você não se aprofunde na história, mas se você refletir, você vai ver a agonia que aquele pai passou com aquele filho. E não foi de pouco tempo, porque o menino já se encontrava homem quando Jesus mandou chamar. E onde é que ele estava? Estava entre a multidão. Às vezes a gente observa a multidão e pensa que está todo mundo bem, né? Mas não. Deus sabe quem está necessitado. Deus sabe a quem ele deve se dirigir. Aquele pai sofreu muito em ver seu filho se jogando em um riacho, se jogando em uma lagoa, se debruçando em poços e caindo em poço profundo, e aquele pai se jogando para salvar aquele menino, tentando retornar à vida porque ele havia bebido muita água. Você está vendo? Horas no fogo, horas na água. E aquilo que estava dentro dele não era um demônio, eram vários, chamado casta, legiões de demônios. Jogava o menino de um lado
para o outro. E aqui dizia que ele era despedaçado. Imagine o corpo sendo jogado pelas paredes, rolando pelo chão, deixando a sua pele à disposição. Você está vendo como aquele pai sofreu? Foi um drama familiar. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui: um drama em família, vivido por um pai que não suportava mais. Fala a verdade. Lendo a palavra de Deus, ouvindo essa explicação do pastor, este pai tinha mais condições de prosseguir dessa mesma forma? Havia forças para isso? Me digam. Com certeza não tem dor maior do que ver um filho sofrer. É ou não é? Você vê um filho, uma filha em desespero e você nada podendo fazer, é uma dor insuportável. Garanto que aquele pai queria trocar de posição com aquele filho. Ele não tinha mais forças. Quando você não tem mais forças, a saída para você. Você pode estar em meio a uma multidão e você pode pensar que ninguém está te vendo, porque há uma multidão que te cobre. Eu quero dizer para você nesta tarde que Deus sabe onde você se encontra. Deus sabe do teu problema. Deus sabe da agonia que você passa. E sabe que muitas vezes você não encontra mais forças. No versículo 17 e 18 diz assim: e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Ah, meus amados, como é triste ver um pai em desespero e não saber a quem recorrer. Eu sei que dentro daquele filho havia uma casta, uma legião. Mas sabe por que os discípulos também não puderam fazer nada? Porque ele não estava tendo fé em Deus, estava tendo fé nos homens, naquilo que os discípulos poderiam fazer. Como se os discípulos, eles mesmos, tivessem o poder de fazer alguma coisa. Aquele homem já estava tão sofrido que ele estava canalizando a fé dele de forma errada, olhando para homens. Então eles olharam, ele olhou para os discípulos, está vendo? Os discípulos eram aquele Deus que ele precisava ver o seu filho liberto. Quando você confia em homens, você se desespera ainda mais, porque você fica frustrado. Quando você confia em homem, você cai, porque o homem nada pode fazer por você. Quantas vezes você se frustrou por confiar em pessoas? Ao invés de canalizar a tua fé em Deus, canalizar a tua fé naquele que a fez. Deus deu a fé para que você sentisse mais próximo de Deus, sentisse que Deus está aberto para que você veja o seu milagre. O segundo ponto: os anos de sofrimento acabaram quando a fé foi direcionada a Jesus. Você está vendo? No versículo 23, 24 diz assim, ó: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olhando para Jesus, ele disse: se tu podes, Senhor. Olha a situação espiritual daquele homem diante do Deus Todo-Poderoso. Ele disse: se tu podes fazer, então faça alguma coisa. Jesus respondeu a ele da mesma forma: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Você está vendo? Ele então sentiu o tranco.
abaixou a cabeça, humilhou-se e disse: eu creio, Senhor. Chamou o Senhor Jesus de Senhor Deus. Não mais canalizou a fé dele para homens, está vendo? Não mais. Estava canalizando a fé dele na pessoa de Deus, Jesus, a pessoa certa. Você que está em casa, você que está aqui, se você passa por algum problema, que você já não tenha mais forças, veja se você está canalizando na pessoa certa. Porque ter fé na fé é perigoso, ter fé em pessoas é perigoso, ter fé em objeto é perigoso. O que você precisa é ter fé em Deus, e somente nele você confiar. Os anos de sofrimento acabaram quando a fé daquele homem foi direcionada à pessoa de Jesus. Tudo é possível ao que crê. E não achando mais forças, ele disse de joelhos: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Ali ele se rendeu. Você está vendo? Ali ele reconheceu que ele não tinha mais estruturas físicas, nem mentais, nem espirituais, nem emocionais para permanecer firme. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Faça-me retornar àquele momento em que eu tinha fé e depois dos problemas eu abandonei. Faça-me voltar àquele momento em que eu olhava para o céu e pensava em Deus. Hoje você pode dizer para Deus: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Eu quero crer também, Senhor. Eu quero crer de uma forma diferente, de uma forma em que o Senhor me mostre sinais, porque eu creio. Então tudo será possível. Foi isso que Jesus me disse. Tudo é possível ao que crê. Terceiro e último ponto: Jesus levantou aquela família que estava caída e a restaurou. Você já parou para observar? Aqui não fala da esposa deste homem. Que sofrimento aquela mãe também não tinha em ver seu filho que saiu dela sofrendo daquela forma? Já parou para pensar? Que dor! Já parou para pensar na agonia de ver aquele menino se debatendo, espumando, aqueles demônios despedaçando? Já pensou em ir até a cozinha, colocando a mão no fogo? Já pensou essa agonia? Essa mulher não dormia, com medo desse menino se levantar. Aquela casa precisava de restauração, precisava de uma mudança drástica e já. Como é que está a sua vida? Como é que está seu coração? Como é que está a sua família? Sua família está precisando de uma mudança já, de uma mudança drástica. Sua família está precisando agora de algo especial. Jesus fez isso para a família daquele homem. No versículo 27 diz assim: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Você está vendo? Ergueu aquele rapaz que para todos estava morto, e Jesus o levantou. Sabe o que mais Jesus faz? Levanta pessoas que estão caídas, levanta famílias que estão desesperadas, levanta famílias que estão em total desespero, desestruturadas, desequilibradas. Jesus levanta e dá honra, traz paz àquele lar. Jesus trouxe toda uma vida para aquele rapaz. Já no aconchego, já com Jesus, os discípulos, claro, perguntaram ao mestre por que eles não puderam fazer. Jesus disse, tão direto como é, o que estava nele era uma casta, e esta casta é com oração e com jejum. Aqui uma palavra para a igreja: orem
e jejum. Jejum é um milagre urgente quando você ora. Você quer uma resposta rápida? Ore, jejum. Eu sei que almoçar é bom, jantar é uma coisa muito boa, o café da manhã é fabuloso, o lanche da tarde, os petiscos de qualquer hora, tudo é muito bom. Mas melhor que isso é você também aprender a jejuar, ficar períodos em que você alimente-se da palavra de Deus, da presença de Deus, orando, objetivando o que você precisa. Os discípulos aprenderam uma lição. Aquele chefe de família aprendeu uma lição. E a lição foi canalizar a fé a Jesus, não a homens. Quando você olha para homem, você se frustra, você se decepciona. Eu convido aqui os adoradores do rei que venham para o altar. Tem um louvor que eles vão fazer. Eu queria que você prestasse muita atenção. Se há pessoas aqui que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, um encontro genuíno com Cristo, ouvindo esse louvor, refletindo nesta palavra, querendo que a sua vida, a sua família, os seus também sejam solucionados, eu quero que você levante a sua mão, direcionando a sua fé a Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, direcionando sua fé à pessoa de Jesus? Levante a sua mão. Eu tenho 2 apelos para fazer. Alguém? Não tenha vergonha. Esse momento é seu com Deus. O tempo está passando e você está perdendo, né? Esse tempo não volta mais. Deus quer fazer sua vida brilhar a partir do momento que você se compromete com Ele. Não tenha medo não, nem tenha vergonha. Com um gesto de levantar a mão, eu sei que você abriu seu coração para Jesus. Há quem faça isso